Olá a todos vocês, inscritos aqui do canal Tarô Arte Vida, tudo bem? Eu sou Dayana Rodrigues e nesse vídeo eu venho trazer uma dica que vai ajudar bastante vocês a como compreender melhor o tarô e interpretar de uma forma mais compreensível os seus próprios jogos. Portanto, esse é um vídeo mais direcionado para você que é estudante de tarô. Mas vamos lá, antes de partir para o assunto do vídeo, eu venho pedir aqui para vocês humildemente, para vocês deixarem o seu like, compartilhar esse canal maravilhoso com os amigos, as suas amigas que curtem esse oráculo maravilhoso que é o tarô. E ative o sininho aqui embaixo também para vocês receberem as notificações quando eu postar um vídeo novo aqui no canal, beleza? Quem quiser saber maiores informações sobre como entrar em contato comigo para agendar uma consulta, é só ver o e-mail aqui embaixo na descrição, que eu deixo tudo anotadinho, bonitinho para vocês. Mas vamos lá, vamos começar a falar sobre o assunto do nosso vídeo, que é o que interessa hoje aqui pra gente. Bem, primeiramente, o que vocês têm que pensar é que para vocês interpretarem as cartas, vocês têm que ter uma visão holística, uma visão macro sobre as cartas. Ou seja, vocês têm que partir da seguinte teoria, que cada carta de tarô é como uma pessoa. Mas aí você me pergunta, como assim, Dayana? O que isso significa? Bem, uma pessoa não tem qualidades e defeitos? Não é isso? Então, todo mundo tem o seu lado virtuoso, que é o seu lado mais positivo, com suas qualidades, e todo mundo também tem um lado mais sombrio, que é o lado ali onde o diabinho fica ali buzinando nos ouvidos, que são os nossos defeitos. Pois muito bem, cada carta de tarô é a mesma coisa, certo? Cada arcano do tarô, seja ele arcanos maiores, arcanos menores, vai ter um lado luminoso e um lado sombrio, um lado positivo e um lado negativo, beleza? Muito bem, até agora tudo bem, ficou claro para vocês, certo? Então, vamos seguindo. O que vai orientar o lado luminoso ou o lado sombrio de cada carta não é o seu significado. Não. O que a gente tem que ter em mente é que cada carta do tarô também é como uma pessoa, no sentido de que tem múltiplos significados de acordo com cada posição em que cai cada casa e de acordo com cada jogo. Por exemplo, uma pessoa, ela não vai apresentar diferentes comportamentos de acordo com o seu caráter, que é a sua essência, não é assim que a gente, ser humano, funciona? Então, as cartas de tarô é a mesma coisa. As cartas de tarô, elas têm a sua essência, que seria, né, metaforicamente falando, o caráter de uma pessoa. Mas o significado da carta não é só a sua essência. A essência da carta é só a sua essência. Isso significa que cada carta do tarô vai ter múltiplos, diversos significados. Por exemplo, a carta da Torre, ela é uma carta que representa destruição. Ela realmente, a sua simbologia traz uma coisa negativa, né? Quando a gente bate o olho na carta da Torre, a gente tem a sensação de que aquela situação não tem uma estrutura suficiente para se manter, ou aquela situação aquela situação carece de uma estrutura para poder continuar de forma firme e sólida, correto? Mas esse não é o significado da carta da Torre. Essa é a essência da carta da Torre. Eu estou dando apenas um exemplo para vocês poderem compreender de uma forma 100% clara. Cada carta, ela vai ter múltiplos significados. E esses significados vocês vão pegando à medida que vocês vão adquirindo experiência
e esperteza. Então isso é uma coisa que, por mais que vocês estudem livros de tarô, o conhecimento vocês vão adquirindo e acumulando de acordo mais com a prática e a experiência de vocês. Vou dar um outro exemplo. Muita gente acredita que a carta da temperança na área sentimental é a amizade, mas a temperança não é necessariamente uma carta de amizade. Dependendo da situação e do jogo em questão, veja bem, vou repetir, dependendo do jogo, ou seja, não são em todos os jogos. Dependendo do jogo, a temperança pode significar amizade, mas isso não significa que taxativamente esse seja o significado da temperança. Por quê? Porque a temperança, assim como todas as outras cartas, arcanos menores e arcanos maiores, tem múltiplos significados. E aí, Daiane, e agora? Como é que eu faço para descobrir os múltiplos significados de cada carta? Galera, não tem como. Cada pessoa, quando começa a jogar tarô, ela vai adquirindo essa sensibilidade, ela vai começando a despertar e a se conscientizar para os múltiplos significados que cada carta possui à medida que ela vai adquirindo experiência. Então, por mais que vocês tenham livros, o que é extremamente importante, vocês têm que aprender através de livros, artigos, vídeos aqui no YouTube, mas o que vai definir mesmo o conhecimento de vocês, né, é a experiência e a prática. Bom, vamos lá. Eu quero trazer aqui alguns exemplos para vocês compreenderem melhor. A carta da morte, por exemplo, é uma carta cuja essência é mudança. Essa é a palavra-chave para o arcano 13, a morte. Vou até pegar aqui, o arcano, a morte. Mas a partir do momento que a morte... A partir do momento que a carta da morte, ela vem junto com, por exemplo, um 6 de paus, ela já adquire um outro significado. Quando vocês veem esse par, o que vocês imaginam? Que a morte com 6 de paus, ela é uma mudança que traz uma vitória ou que traz uma derrota. Quem respondeu a primeira opção acertou. Essa é uma mudança drástica, certo? É uma mudança drástica. Não é uma mudança que é suave, que é simples, não. As mudanças que a carta da morte trazem são mudanças bem significativas, bem marcantes. São mudanças que, em sua grande maioria, deixam todos os requisitos e sua carga de passado lá para trás. É a famosa carta de virar a página, é a carta da morte. Mas essa é uma carta negativa. Quando a gente olha para a carta da morte, a gente vê essa caveira, a gente vê também aqui algumas cabeças rolando em alguns tarôs, né? A gente vê algumas cabeças rolando, que justamente representa aí o passado sendo deixado para trás, para que se prepare o terreno para coisas novas para o futuro. Mas a morte não necessariamente significa uma mudança negativa. É isso que eu quero registrar para vocês. Que a carta da morte, ela pode representar uma mudança positiva, uma mudança negativa. É isso que eu quero dizer quando eu me refiro ao fato de que cada carta tem um lado luminoso e um lado sombrio. Quando eu coloco um 6 de paus, por exemplo, aqui ao lado da carta da morte, eu estou dizendo que eu vou ter uma mudança que vai trazer êxito, que vai trazer vitória bastante marcante aí para o consulente. Provavelmente, por exemplo, o consulente, ele está querendo saber se ele vai ganhar o processo que ele tem na justiça.
E aí sai isso aqui como resposta. A resposta é definitivamente sim, porque essa conjuntura aqui de cartas representa justamente a vitória. Agora, se por exemplo, eu tiro 6 de paus e eu coloco, por exemplo, aqui um 6 de espadas. Coloco um 6 de espadas. A coisa já muda completamente de figura, certo? O 6 de espadas, ele aqui, junto com a morte, já vai representar uma mudança em que definitivamente todos os traços e sintomas de coisas ligadas ao presente vão ser exterminadas e deixadas para trás, né? Porque o 6 de espadas, ele tem uma essência muito parecida com a carta da morte. Ele é uma carta que fala justamente de transmutação. É uma carta que fala de abandonar o velho em direção ao novo, em direção ao desconhecido. É uma carta que fala justamente de uma temática bastante similar com a da morte, mas não é igual. E aí o que acontece? Quando essa temática do 6 de espadas, que é similar com a da morte, se juntam, eu tenho aqui uma carta reforçando a temática já da outra, por serem similares. Então aqui eu já tenho justamente uma mudança em que a pessoa, ela abandona alguma coisa, deixa algo que já não a satisfaz e não a preenche mais emocionalmente, por exemplo, a partir de uma decisão. Ela resolve partir em direção a um novo futuro, por mais que esse futuro seja incerto, desconhecido. É, por exemplo, o caso de uma pessoa que se demite e resolve partir para um novo emprego, ou resolve até mesmo se demitir e focar em concurso público, né? É o caso, por exemplo, de uma pessoa que resolve aqui abandonar o mercado privado para em direção ao mercado do mercado público, representado pelos concursos, certo? Vou trazer aqui mais um outro exemplo aqui para vocês entenderem. Aqui, ó. Por exemplo, vamos ver. Olha, eu tenho aqui o mago. Quando vocês veem o mago, o que vocês pensam? Vocês pensam em iniciativa, começo, inícios, reinícios, projetos pessoais, profissionais, certo? Mas, galera, isso são apenas palavras-chave que mostram a essência do arcano. A gente não pode reduzir o significado do arcano a essas palavras-chave, tá? Senão, a nossa cabeça, o nosso raciocínio, ele não evolui nunca, ele fica muito limitado. O que a gente, quando eu falo a gente, é tarólogo profissional, estudante de tarô, ou até mesmo você que se simpatiza com tarô e tem vontade de aprender a estudar o tarô, o que você tem que ter em mente é que as cartas, elas possuem milhares de significados, e esses significados todos, eles não vão estar ali listados naquele livro de tarô que você compra na livraria. Aquele livro de tarô que você compra, ele traz apenas palavras-chave que mostram a essência da carta. O que você tem que ter em mente é que você precisa estudar, se dedicar para aprender por conta própria e através das suas experiências e da sua prática, todos esses múltiplos significados que cada carta do tarô possui. Por isso que é muito difícil aprender tarô e jogar tarô, certo? E é por isso também que as consultas de tarô não possuem um preço muito baratinho. Bom, mas continuando aqui o assunto, quando vocês veem o mago, vocês pensam justamente nisso, iniciativa, né? O mago, ele tem o elemento fogo, justamente
Por quê? Porque o fogo ele está relacionado à ação, à atitude, à iniciativa, correto? Agora, quando a gente vê o mago aqui com 10 de copas, a gente já pensa justamente o quê? Numa pessoa que ela tá dando aí um ponto de partida, iniciando alguma coisa que traz uma satisfação emocional, seja na vida pessoal ou profissional dela, que traz uma satisfação plena. Isso aqui, pra mim, sabe o que dá a entender? Alguém que quer começar a construir uma família. Porque o mago é uma carta de inícios, tem a ver com construções sendo iniciadas, né? Não construção de prédios, claro, construção no sentido de projetos das nossas vidas pessoais ou profissionais. E o 10 de copas é uma carta que tem muito a ver com família, certo? É uma carta que tem a ver com família, é uma carta que tem a ver com uma interação emocional maravilhosa, das melhores, entre as pessoas de uma comunidade, de um determinado grupo, né? Não necessariamente só família, mas também todas aquelas pessoas, por exemplo, que pertencem a um ambiente de trabalho e possuem muita afinidade, muita união, muita empatia, muita amizade entre elas, certo? Mas isso aqui, de cara, me lembra muito alguém assim que quer dar início a uma família. É claro que o mago com 10 de copas não tem só essa resposta. O mago com 10 de copas, aí é que eu falo, tem múltiplos significados. Vai depender da sua pergunta, certo? Vocês sempre têm que cruzar as cartas com o tipo de pergunta que vocês estão fazendo. Vocês estão perguntando o quê? É sobre trabalho? É sobre saúde? É sobre namoro? É sobre casamento? É sobre o quê? Qual é o assunto da pergunta de vocês? A partir daí, vocês têm que cruzar com as cartas que saíram, certo? Ainda, continuando aqui, eu tenho um mago com 10 de espadas. Aqui eu já vejo, por exemplo, uma pessoa tomando uma decisão de terminar alguma coisa. O mago aqui, ele tá... é uma carta de início, mas o 10 de espadas é uma carta de colocar um ponto final numa situação muito dolorosa e muito cheia de sofrimento, muito sofrível. Então eu tenho aqui uma pessoa colocando um ponto final, um chega pra lá, numa situação muito dolorosa, certo? Pode ser, por exemplo, uma pessoa tendo a iniciativa de chegar e terminar um relacionamento, a pessoa, por exemplo, um chefe demitindo um funcionário, ou o funcionário chegando ali para o chefe pedindo demissão. Tem várias possibilidades de situações que podem significar aqui essa dupla. Vai depender muito da pergunta que vocês estejam fazendo. Eu vou continuar aqui e vou trazer mais um exemplo aqui para vocês. Vamos lá. Eu tenho aqui a carta do carro, certo? O carro, ele é uma carta que muitos conhecem como uma carta de vitória. Mas o carro, ele não é necessariamente um arcano só de vitórias. Se eu dissesse que o carro é um arcano só de vitórias, eu estaria apenas exaltando o lado positivo do carro. E o arcano do carro, ele é um arcano que, assim como todos os outros arcanos, tem o seu lado não só positivo, mas o seu lado também negativo, o seu lado sombrio. E o que vai determinar isso é o arcano menor e todas as outras cartas que estejam acompanhando ali o carro na mesa de jogo, certo? Então vocês têm que observar muito qual é o arcano menor que está acompanhando o arcano maior e quais são as outras cartas que estão ali acompanhando
o arcano na mesa do jogo, certo? Muito bem, o arcano ele é uma carta que fala de vitória, mas é uma carta que também pode representar fracassos, pode representar ao mesmo tempo aproximações, pode representar afastamentos. Vai depender muito, mais uma vez, do arcano menor que acompanhar a carta do carro e das demais cartas que circundarem o carro ali na mesa de jogo. Muito bem, se eu tenho, por exemplo, um 3 de copas junto com o carro, eu tenho aqui uma situação de festividade se aproximando, eu tenho uma comemoração que está se aproximando, certo? Sem dúvida nenhuma aqui eu tenho uma situação muito positiva, eu tenho uma situação vitoriosa, eu tenho uma situação de êxito, porque o carro, ele é uma carta que por si só, ele não representa só vitória ou êxito. A partir do momento que eu coloco, por exemplo, aqui um 3 de copas, aí eu já falo sim que tá ali se aproximando, né? Ou tem uma pessoa ali no comando de pulso firme, uma pessoa muito determinada e muito sagaz ali no meio dessa festividade, dessa comemoração. Pode ser o início de um namoro, pode ser um batizado, pode ser uma festa de casamento, pode ser qualquer celebração, pode ser até mesmo a pessoa comemorando um emprego novo, tá? De qualquer forma, aqui eu tenho uma situação de celebração, de alegria, onde eu tenho não só uma pessoa envolvida, eu tenho duas ou mais pessoas, certo? Agora, se eu coloco aqui, por exemplo, o 3 de espadas com o carro, aqui eu já tenho uma situação em que uma pessoa, ela toma uma decisão muito difícil, muito dolorosa, de colocar ali um ponto final numa determinada situação, tá? Porque aqui o carro, ele é uma carta de determinação, de decisão. Com o 3 de espadas, por exemplo, eu já tenho aqui uma situação de uma decisão difícil e dolorosa que infelizmente tem que ser tomada. Por exemplo, uma separação de um relacionamento, uma demissão, correto? Bom, galera, é isso. Eu vou trazer aqui o último exemplo para vocês para poder finalizar o vídeo. Bom, eu tenho aqui, ó, por exemplo, a carta da justiça. A justiça ela é uma carta que fala de decisões baseadas inteiramente na razão, nunca na emoção. Essa é a essência da carta da justiça, tá? Ela fala justamente na necessidade de você avaliar e equilibrar entre dois polos opostos. Avaliar, por exemplo, uma situação entre os seus aspectos positivos e os seus aspectos negativos. Avaliar, por exemplo, se você fica com um emprego que você gosta, mas que paga mal, ou um emprego em que te paga bem, mas que você já não gosta, por exemplo, né? Então a justiça, ela fala justamente dos momentos em que você tem que ser firme e muito racional e analítico também para definir uma situação. É uma carta de clareza e de definição. Mas a justiça, ela é uma carta positiva? Ela é uma carta negativa? Não, ela é uma carta neutra. O que vai definir aqui se a definição trazida pela justiça vai ser uma definição que vai te afetar de forma positiva ou negativa é o arcano menor que acompanha a justiça e os demais arcanos que acompanharem aqui a justiça na mesa de jogo. Então vamos lá, vamos com um exemplozinho ali prático. Por exemplo, se eu tenho aqui a justiça com 2 de copas, isso aqui é fácil, né, gente? A justiça com 2 de copas é uma decisão
aqui pode significar várias coisas. Pode significar uma parceria profissional entre, por exemplo, duas pessoas ali querendo formar uma sociedade para dar início a um novo negócio, dar impulso a uma empresa. Como pode também representar uma pessoa querendo assumir um compromisso mais sério e oficial, até porque a justiça ela fala muito de compromissos mais formais, compromissos oficiais, como noivado, casamento, certo? E o 2 de copas, ele é uma carta que fala muito de relacionamento, tanto hétero quanto homossexual, certo? Fala do amor, do relacionamento, da aproximação entre duas pessoas. Pode falar também de uma amizade muito bonita, muito sincera e próxima entre duas pessoas que se gostam, certo? O 2 de copas, ele é uma carta que fala de união. E essa união pode ser uma sociedade empresarial, como pode ser uma união no sentido de um casamento, uma amizade, um namoro, enfim. Então aqui eu tenho justamente essa situação. Então, se isso sai no seu jogo e você, por exemplo, pergunta se você vai ficar noivo, vai se casar, isso aqui é um belo de um sim. Porque a justiça é uma carta bastante favorável para esses compromissos mais sérios, tá? Agora, por exemplo, se você tá ali ficando com a pessoa e você quer saber se a pessoa vai te pedir namoro, isso aqui também é um sim, certo? Agora vamos ver, por exemplo, uma outra situação com a justiça. Se eu tenho aqui o 2 de ouros, gente, justiça com 2 de ouros é uma definição em que a pessoa acha melhor manter uma postura de flexibilidade diante de uma situação. Porque o 2 de ouros, ele é uma carta de flexibilidade. Alguns acham que o 2 de ouros é uma carta que traz instabilidade. Não deixa de ser. É uma carta que traz instabilidade também, em determinadas situações. Mas eu prefiro a palavra flexibilidade, porque isso define melhor o 2 de ouros. É uma definição mais adequada a esse arcano 2 de ouros. Então essa aqui, por exemplo, eu tenho uma decisão aqui em que uma pessoa toma, a pessoa define uma situação em que para ela, por exemplo, é mais fácil, por exemplo, manter 2 empregos, por exemplo, ou então manter o emprego dela e ganhar uma renda extra por fora. Ou seja, é uma situação em que você tem que saber ter um jogo de cintura, saber ter uma postura de equilibrar duas situações ali diferentes, uma postura de flexibilidade, né? Por exemplo, aqui uma pessoa que decide manter o estágio dela na parte da manhã e o estágio dela na parte da tarde, por exemplo. Correto, galera? Bom, gente, é isso. O vídeo ele já ficou muito mais extenso do que eu gostaria, mas eu acredito que esse vídeo ele vai ajudar bastante vocês aí a ter uma compreensão melhor sobre as cartas do tarô, tá? Então, o último recado que eu deixo aqui para vocês é: não delimite as cartas do tarô a um determinado número de significados. As cartas do tarô possuem múltiplos significados. E os significados das cartas não se limitam apenas àquelas palavrinhas-chave que vocês encontram nos livros de tarô, gente. Aquilo é só um beabá para que vocês tomem ali um primeiro impulso para começar a aprender tarô. O que eu quero dizer é que, uma vez lido o livro de tarô, vocês têm que começar a criar as suas próprias teorias, as suas próprias hipóteses a partir dos jogos de vocês mesmos. Ou seja, o que vai fazer com que você ganhe aprendizado, conhecimento e experiência é a prática de vocês.
Por isso que é tão importante vocês aprenderem a ter um controle de anotações sobre os jogos de vocês, tá? Num caderninho. Façam sempre isso, anotem todos os jogos de vocês num caderninho só. Ou seja, compra um caderninho ali, bonitinho, de capa dura, específico para anotar só os jogos de tarô que vocês fazem. Coloquem ali a pergunta do jogo, o método que vocês utilizaram, a data completa, dia, mês e ano em que aquele jogo foi feito, enfim. E depois vão acompanhando ali o desdobramento das cartas daquele jogo ao longo do tempo. Porque isso é que me ajudou a ganhar experiência com o tarô. E é isso que com certeza vai ajudar vocês a terem experiência também com o tempo. Espero poder ter ajudado vocês. Se vocês querem deixar alguma crítica, algum elogio ou até mesmo sugestão, escrevam nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!